Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, e por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: O que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. Mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade eu te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, fale ao nosso coração através dessa breve aula, que vamos meditar um pouco sobre o assunto do evangelismo, nos preparando e nos dando também graça para executarmos isso diante das pessoas, orando por elas. Tem misericórdia de todos aqueles que estão em volta de nós. Nos usa, Senhor, para a sua glória, para o bem nosso e delas, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje vocês têm, graças a Deus, vocês têm o esboço. Eu peço que vocês facilitem para nós, vocês acompanharem, né? Então, a nossa aula, como sempre, ela se divide em conselhos para o evangelismo, conselhos para o evangelista e destacando os métodos que aparecerem em cada capítulo. Esse capítulo ele é muito maravilhoso, porque aqui é um momento de transição. O Senhor Jesus Cristo ele tinha acabado o seu ministério público, conforme nós lemos semana passada no capítulo 12, e ele está agora só reunido com os seus discípulos mais chegados, só que tem um traidor. O traidor tem que sair, para que ele possa então se dedicar aos verdadeiros discípulos. É uma fase de transição. E nessa fase de transição, o que o Senhor faz? O Senhor lava os pés dos discípulos, mostrando o que eles iam fazer a partir de agora, que era um trabalho de lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros, conforme até nós estudamos hoje na nossa aula. E ele denuncia o traidor, para que ficassem então somente os verdadeiros discípulos. Então isso que vai acontecer aqui neste capítulo, tá? Então, o que nós podemos destacar como evangelismo? Esse capítulo é extremamente evangelístico, né? Bom, irmãos, nós temos que, o ponto 1 que eu destaquei aqui, é que devemos mostrar às pessoas o evangelho de Cristo aqui, como aquele que amou os seus até a cruz, cumprindo a vontade do Pai. Ele os serviu, lavou os pés, seus pés, os purificou, morrendo por eles, pagando por seus pecados. É isso que o capítulo quer dizer. O Senhor Jesus Cristo, ele amou até o fim, quer dizer, até ao extremo, até a cruz de Jesus, e se entregou para salvar os seus discípulos, que eram aqueles ali, mas era toda a igreja também, né? E ele exemplificou isso com lava-pés. Ele estava dizendo: olha, eu estou morrendo por vocês, eu estou servindo vocês, e eu vim para limpar vocês. Porque o que é lavar pés? Não é limpar de sujeira? Então Jesus está dizendo: eu vim limpar vocês, eu vim purificar vocês pelo meu sangue. Então é isso que nós temos que falar para as pessoas. Olha, Jesus, ele amou a humanidade, ele amou o seu povo, ele veio morrer na cruz para limpar os pecados. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é a sua sujeira? É o pecado. Jesus é o que limpa. Então ele veio, ele purificou, é só a morte dele que nos limpa dos nossos pecados. O ponto 2 eu coloco aqui para destacar mais. Devemos mostrar-lhes que o pecado é sujeira e somente Cristo pode trazer purificação por seu sangue. Leiam comigo aí o 8, versículo 8, que diz assim: Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Jesus está dizendo: olha, Pedro, tu já está limpo, tem que ficar lavando só os pés. Quer dizer, tu já é crente, tu já está justificado pelo meu sangue. Olha que Jesus nem tinha morrido, né? Porque todos são salvos em Cristo. O pecado é sujeira, irmãos. O pecado é imundície das imundícies. Nós devemos falar isso para as pessoas. E devemos mostrar para elas que é imundície por quê? Porque é contra Deus. Deus é santo, Deus é puro. E o pecado, sendo oposto a Deus e a sua vontade, é imundo. Então, o ódio é imundo. O amor é limpo. A gente pode ilustrar sim, porque o capítulo está falando de ódio, de amor. O capítulo está falando de ganância, de trair os outros. Vê como uma coisa imunda? Mas amar os outros e salvar os outros, vê como é limpo. A gente pode ilustrando assim: o pecado é uma coisa imunda contra Deus, mas Jesus veio nos limpar, nos purificar dos nossos pecados.
Terceiro ponto, irmãos, acompanhe comigo aí, por favor. Diz assim: é preciso também mostrar o caso de Judas, que estando tão perto de Cristo, foi dominado pelo diabo, seguindo ganância. Isso mostra a falsa religião. Irmãos, vocês já pararam para pensar em Judas? Ele conviveu 3 anos com Jesus. Ele viu os milagres de Jesus, ouviu os sermões mais poderosos. Não é que não tinha sermão poderoso de Jesus, mas existia aquele grupo seleto que Jesus ensinava coisas só para eles, e tudo isso Judas ouviu. Mas ele não amava Jesus, ele amava o dinheiro. Então, fisicamente ele estava perto de Jesus, mas o coração estava longe. Então nós temos que falar para as pessoas: olha, o evangelho que eu estou te pregando é o evangelho do coração. Talvez essa pessoa esteja decepcionada com alguém da igreja. Você diga sempre: ó, tinha um Judas perto de Cristo. Você não acha que tem Judas nas igrejas? Tem Judas. Não fique olhando para o Judas. Olhe para Jesus, né? E você? Como é que você está? Não fique olhando para o Judas que você conhece. Você. Não fique como Judas. Creia em Jesus. Não ame a ganância, o dinheiro, mas olhe para Jesus que você está ouvindo, né? Devemos dizer às vezes para a pessoa, com educação, com amor, dizer: olha, deixe de olhar para o outro e pense na sua vida. Como é que você está? Como é que está o seu estado diante de Deus, né? Conselhos para os evangelistas, meus irmãos. Em primeiro lugar, deve servir e amar conforme o exemplo de Cristo. O mundo nos conhecerá. Irmãos, isso aqui é importantíssimo, que eu acho que as igrejas de hoje estão esquecendo. O mundo nos conhecerá como servo de Cristo somente se amarmos uns aos outros. Olha o que Jesus fala no versículo 35. Vamos ler, eu queria que vocês guardassem esse texto hoje no coração, que diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o conhecimento que as pessoas vão ter de nós como discípulos de Jesus é se eles virem em nós o amor. Hoje a gente vê tanta gente defendendo o cristianismo, entre aspas, o evangelho, com tanto ódio, tanta raiva, brigando nas redes, ofendendo isso, ofendendo... Meu irmão, isso aí acabou o testemunho. As pessoas dizem assim: eu lá quero saber dessa religião, só ódio. Eu vejo as pessoas dizerem isso, irmãos. Eu vejo, é muito triste. Então, nós temos que entender que se nós não estamos amando, nós não podemos evangelizar. O evangelista, ele ama os seus irmãos, ele ama os de fora, ele não se mete em briga, confusão. A questão dele é a boa notícia, tá? Ele fala a verdade com amor, ele denuncia o pecado, mas tudo com amor, e ele mostra Cristo. Ele não é um fariseu, ele mostra Cristo, ele mostra a graça de Deus. E aí o povo vai conhecer que existe ali o amor de Jesus pela nossa vida, não só pelas nossas palavras, né? Segundo conselho para o evangelista: deve ter cuidado com a religiosidade sem Cristo, conforme Judas. A grande questão é: cremos e amamos a Cristo ou apenas estamos perto de sua pregação, amando outras coisas? Então a grande questão é que nós temos que aplicar o exemplo de Judas para nós. Não adianta nós estarmos só aqui na igreja, pertinho da pregação, pertinho do culto, fisicamente perto dos irmãos, mas a questão é: o que nós amamos, né? Se nós somos crentes verdadeiros, nós amamos Cristo. A salvação é absolutamente pela graça. Então, que todos nós creamos verdadeiramente em Jesus para a nossa salvação. Só Jesus salva. Amemos ao Senhor e façamos esse teste com a nossa religiosidade. É apenas de estar perto da palavra ou é uma religiosidade de fé na palavra, de fé no Senhor Jesus? E qual é o método destacado? O método destacado é diálogo com amigos à mesa de refeições. É muito maravilhoso. Jesus estava todo tempo... Jesus aparece muitas vezes na Bíblia comendo, né? Jesus não era glutão, não, mas ele tinha refeição, tinha o peixe, né? Esse é o peixe que Jesus fazia, né? Aquele peixe lá, depois da ressurreição, né? Devia estar muito gostoso. Então, ele sempre estava naquele ambiente. Jesus era acessível, Jesus estava ali perto das pessoas, comendo com publicano, com pecadores, não se separava das pessoas, entendeu? Então, esse ambiente de diálogo, sentado à mesa, comendo, ali é um ambiente evangelístico também. Nós podemos ir falando de Cristo para as pessoas, tá bom? Eu queria destacar isso aqui, meus irmãos. Irmãos, alguma pergunta? Não? Vamos então orar, pedir que Deus nos ajude e nos abençoe, né? Senhor, muito obrigado que nós tivemos hoje aqui, nesta manhã,
privilégio de lermos mais um capítulo e podermos estudar sobre estes assuntos. Aplica a nossa alma e nos prepara, Senhor, para nós sermos evangelistas verdadeiros, cheios de amor, cheios de misericórdia uns com os outros e com aqueles que estão fora, para que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós o amor de Jesus e nos considerar discípulos de Jesus, para a glória, e que elas se convertam e que elas sejam impactadas pelo Espírito Santo, através do nosso testemunho, para a honra de Deus, para o bem de todos em Jesus. Faz isso, Senhor. Amém e amém.